Maria Cecília sempre sonhou com um casamento abençoado. Desde menina, imaginava uma cerimônia simples, cercada de flores brancas e com um homem que ela acreditasse ser enviado por Deus. A vida nunca lhe pareceu fácil, mas sua fé era inabalável. Quando Caio entrou em sua vida, ela pensou ter encontrado o marido ideal, um homem educado, de boa aparência e que compartilhava da mesma fé. Tudo parecia encaixar-se como em um quebra-cabeças divino. Porém, o que começou como um conto de fadas desmoronou em um pesadelo. Caio revelou ser um homem cruel, distante e infiel. Aos poucos, ele arrancou tudo que Maria Cecília acreditava ser seu alicerce, a confiança, a segurança e, por fim, até mesmo o lar. Agora, com 2 filhos pequenos e nenhuma certeza, Maria Cecília luta para reconstruir sua vida. Mas ela ainda acredita em algo maior, uma força que a levará além do que parece ser o fim. A chuva caía finamente naquela tarde de outono. Maria Cecília ajeitou a alça de sua bolsa de couro marrom enquanto equilibrava uma pilha de sacolas de papel. As ruas estavam molhadas, o que tornava sua caminhada pela calçada ainda mais difícil. No topo das sacolas, uma pequena caixa de biscoitos de aveia ameaçava cair. Ela caminhava apressada, tentando alcançar o carro estacionado do outro lado da rua, quando, de repente, esbarrou em algo, ou melhor, em alguém. Ai, meu Deus, me desculpa! Exclamou Maria Cecília, enquanto a caixa de biscoitos finalmente despencava no chão. Sem problemas. Respondeu o homem, agachando-se rapidamente para pegar a caixa antes que ela ficasse encharcada. Ele ergueu o olhar para ela, e Maria Cecília notou imediatamente seus olhos castanhos intensos, como os de alguém que sabia ouvir. Ele vestia uma camisa social azul clara, que já começava a ficar um pouco molhada pela garoa, e um relógio de pulseira de couro marrom que parecia caro. Deixa eu te ajudar com isso. Ele disse, recolhendo as sacolas com cuidado. Maria Cecília hesitou, mas o peso em seus braços a convenceu. Obrigada, de verdade. Acho que peguei mais do que podia carregar. Eles caminharam juntos até o carro, estacionado perto de uma árvore cuja copa escorria gotas pesadas de água. O som das folhas molhadas caindo criava uma melodia suave no ambiente. Você sempre faz compras tão pesadas assim sozinha? Perguntou ele, enquanto colocava as sacolas no porta-malas. Maria Cecília deu uma risada breve. Só quando estou tentando me convencer de que posso fazer tudo sozinha. Ele sorriu, ajeitando as sacolas no fundo do carro. Bem, parece que hoje você teve ajuda do destino. Ela corou ligeiramente, tentando não demonstrar que o achava atraente. Qual é o seu nome? Perguntou ele, enquanto estendia a mão. Maria Cecília. E o seu? Caio. Muito prazer. Ela segurou a mão dele, notando o aperto firme e a sensação de calor que ele transmitia. Antes de sair, Caio pegou um pequeno pedaço de papel do bolso e escreveu algo com uma caneta elegante de tinta preta. Este é o meu número. Caso precise de mais ajuda com as compras, ou qualquer outra coisa. Maria Cecília segurou o papel, um pouco confusa, mas sorriu. Obrigada, Caio. E assim, com um simples encontro na chuva, algo começou a florescer. Os encontros seguintes foram repletos de simplicidade, mas carregados de significados. Maria Cecília, sempre muito detalhista, lembrava-se de cada pequeno momento. Como da vez em que eles se encontraram em uma cafeteria no centro da cidade. Ela chegou cedo, sentando-se em uma mesa no canto, onde um arranjo de margaridas amarelas repousava ao lado de uma vela acesa. Na sua frente, uma xícara rosa clara repousava sobre um pires dourado. Ela mexia o café, distraída, enquanto esperava por Caio. Ele chegou pontualmente, vestindo uma jaqueta de couro preta e com um sorriso no rosto. Desculpa a demora. O trânsito estava caótico. Você chegou na hora certa. Respondeu ela, enquanto ele puxava a cadeira à sua frente. Caio tinha uma habilidade única de deixar Maria Cecília confortável. Eles conversaram sobre tudo. Ela falou de sua fé, seus sonhos de formar uma família e da vontade de encontrar alguém que compartilhasse dos mesmos valores. Ele ouvia com atenção, fazendo perguntas no momento certo. Você é diferente, Maria Cecília. Tem um brilho nos olhos que eu não vejo nas pessoas hoje em dia. Disse ele, inclinando-se levemente sobre a mesa.
Ela sorriu, um pouco tímida. Eu acredito que Deus tem um propósito para tudo. Inclusive para o que estamos vivendo agora. Alguns meses depois, Maria Cecília estava na cozinha preparando o jantar. Uma panela de ferro fumegava no fogão, e o cheiro de alho refogado preenchia o ar. Ela usava um avental floral, com pequenas manchas de molho que escaparam durante o preparo. Caio entrou em casa, batendo a porta mais forte do que o habitual. Ele não parecia o mesmo homem de antes. Algum problema? Perguntou ela, olhando por cima do ombro. Só cansaço. Respondeu ele, jogando a pasta sobre a mesa de madeira. Maria Cecília tentou ignorar o tom ríspido. Fiz seu prato preferido hoje, lasanha. As crianças vão adorar também. Ele não respondeu. Apenas pegou um copo e o encheu de água, bebendo em silêncio. A noite estava silenciosa, mas dentro da casa, o som dos talheres batendo nos pratos de porcelana branca ecoava pela sala de jantar. Maria Cecília havia arrumado a mesa com todo cuidado, como fazia todas as noites. Velas brancas em castiçais de vidro decoravam o centro, ladeadas por uma tigela de salada fresca e uma travessa fumegante de lasanha recém-saída do forno. Os pratos estavam dispostos sobre jogos americanos bordados à mão, e um jarro de suco de laranja descansava ao lado de uma garrafa de vinho que Caio trouxera semanas antes. Sentados à mesa, os dois filhos do casal, Gabriel, de 5 anos, e Sofia, de 3, comiam distraídos. Gabriel brincava com o garfo, fingindo que o brócolis era uma nave espacial, enquanto Sofia, com as bochechas rosadas, pedia mais lasanha. Maria Cecília sorria, mesmo que houvesse uma sombra de preocupação em seus olhos. Caio, você não vai comer? Ela perguntou, mantendo o tom calmo, mesmo ao perceber que ele nem havia tocado o prato. Ele levantou os olhos do celular e bufou. Não estou com fome. Maria Cecília apertou os lábios, tentando disfarçar a frustração. Era a terceira vez naquela semana que ele chegava tarde, mal falava com ela e parecia se distanciar. Aquele homem carinhoso e atencioso que a conquistara estava se transformando em alguém que ela mal reconhecia. Pelo menos sente-se com a gente, insistiu ela, num tom quase implorativo. As crianças sentem sua falta. Caio fechou os olhos por um momento, como se precisasse reunir paciência. Ele se levantou abruptamente, a cadeira arrastando no chão de madeira polida. Vou tomar um banho. Maria Cecília observou enquanto ele desaparecia no corredor. Ela apertou o guardanapo nas mãos, sentindo uma pontada de tristeza. Por que tudo estava tão diferente? Era uma tarde nublada quando Maria Cecília decidiu fazer algo que não fazia há meses, organizar o escritório de Caio. Ele havia deixado a casa apressado, dizendo que tinha uma reunião importante, e as crianças estavam na escola. Com tempo livre, ela resolveu dar um jeito no caos que ele deixava naquele pequeno cômodo. Ao abrir as gavetas da escrivaninha, ela encontrou pilhas de papéis desorganizados, contratos antigos, recibos, anotações feitas às pressas. Mas foi ao puxar a última gaveta que algo chamou sua atenção. Um envelope branco, com uma marca de batom vermelho no canto. Seus dedos hesitaram, mas a curiosidade foi mais forte. Dentro do envelope, havia um bilhete escrito com uma letra feminina. Mal posso esperar para te ver hoje à noite. Sempre sua, Bianca. Maria Cecília sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Seus dedos começaram a tremer enquanto relia aquelas palavras, como se quisesse encontrar um erro, uma justificativa para aquilo. Mas não havia dúvida. O bilhete era claro, direto e cruel. Ela sentou-se na cadeira do escritório, apertando o bilhete contra o peito, enquanto uma avalanche de pensamentos tomava conta de sua mente. Será que estava acontecendo há muito tempo? Será que ele tinha outra vida fora de casa? Por um instante, ela quis se convencer de que aquilo era um mal-entendido. Mas as atitudes de Caio nas últimas semanas, as desculpas, a frieza, as chegadas tardias, agora faziam sentido. Naquela noite, Maria Cecília decidiu esperar Caio acordada. As crianças estavam dormindo em seus quartos, os pequenos rostos inocentes iluminados pela luz suave dos abajures. Ela sentou-se no sofá da sala, vestindo um robe de algodão branco. Um copo de água descansava sobre a mesinha de centro, intocado. Por volta das 11 da noite, ela ouviu o som da chave girando na fechadura.
Caio entrou, carregando a mesma pasta que ele sempre trazia, mas desta vez com um ar descontraído. Ainda acordada? Perguntou ele, sem olhar para ela, enquanto colocava a pasta sobre o aparador. Precisamos conversar. Disse Maria Cecília, sua voz firme, mas trêmula. Ele parou, finalmente levantando os olhos para ela. Sobre o quê? Ela segurou o bilhete em uma das mãos e o ergueu. Sobre isso. Caio ficou imóvel por um momento. Então, cruzou os braços, um sorriso cínico surgindo em seus lábios. Você não devia estar mexendo nas minhas coisas. Isso é tudo o que tem a dizer? Maria Cecília sentiu a garganta se apertar. Caio, isso aqui destrói tudo o que eu acreditava sobre você. Sobre nós. Ele deu de ombros. Talvez você tenha idealizado demais, Maria. A vida não é um conto de fadas. Ela piscou, incrédula. O homem que estava na sua frente não parecia nem de longe o homem que lhe prometeram um futuro juntos. Então é verdade? Perguntou ela, a voz quase um sussurro. Você está me traindo? Caio suspirou, como se estivesse entediado. Eu mereço ser feliz, Maria. E você, bem, você se ocupa demais com essa sua fé e essas ideias antiquadas de casamento perfeito. Maria Cecília sentiu as lágrimas escorrerem, mas não deixou que ele visse o quanto estava ferida. Felicidade? Ela repetiu, o tom agora cheio de dor. Felicidade às custas da nossa família? Às custas dos seus filhos? Ele deu um passo à frente, mas o olhar em seus olhos era frio. Eu cansei, Maria. Cansei de tudo isso. Você quer viver no seu mundo ideal, mas eu quero algo real. E, naquele momento, ela soube que algo dentro dela havia mudado para sempre. Dias depois, Caio tomou a decisão que Maria Cecília nunca imaginou ouvir. Você precisa sair de casa. Ela olhou para ele, confusa. O quê? Já arrumei tudo. Você e as crianças podem ir para o apartamento da minha mãe. E você vai ficar aqui, com ela? Perguntou Maria Cecília, sua voz carregada de indignação. Ele não respondeu. O silêncio foi a confirmação mais cruel. O céu de São Paulo parecia refletir o estado de espírito de Maria Cecília, nublado, pesado, como se a cidade inteira estivesse prestes a desabar em lágrimas. A pequena mala azul repousava ao lado da porta, cheia de roupas para ela e para os filhos. Ao redor, a casa que ela havia transformado em um lar agora parecia fria, estranha, como se já não lhe pertencesse. Sofia, com seus cachinhos dourados, segurava uma boneca desgastada enquanto olhava para a mãe com um misto de confusão e cansaço. Gabriel, mais velho e já começando a entender as nuances de uma separação, permanecia calado, o rostinho sério demais para uma criança de 5 anos. Maria Cecília respirou fundo, tentando manter a compostura. Caio, por outro lado, estava parado na escada, olhando para o celular enquanto Bianca, amante, descaradamente cruzava a sala em direção à cozinha. Ela usava um vestido vermelho justo, uma maquiagem impecável e um sorriso vitorioso. A chave do apartamento da sua mãe está na sua bolsa, disse Caio, sem nem olhar para Maria Cecília. Ela quis gritar, quis atirar algo, mas em vez disso, engoliu o orgulho e olhou para os filhos. Eles não mereciam testemunhar mais dor. Vamos, meus amores, disse ela, segurando as mãozinhas deles. Enquanto caminhavam até o táxi que esperava na porta, Sofia olhou para trás e perguntou com a inocência de uma criança. A gente vai voltar para casa, mamãe? Maria Cecília apertou os lábios, lutando contra as lágrimas. Vamos, meu amor. Um dia, vamos voltar. O motor do táxi roncou, e, enquanto o carro se afastava, Maria Cecília olhou pela janela, vendo a casa se tornar cada vez menor no retrovisor. O apartamento da mãe de Caio era pequeno, sufocante e cheirava a mofo. As paredes amarelas pelo tempo eram decoradas com quadros antigos, e o sofá, com seu tecido desbotado, estava cheio de marcas de cigarros. Não era o lugar onde ela imaginava criar os filhos, mas era o que tinha no momento. Enquanto arrumava as poucas roupas nos armários apertados, Maria Cecília tentou pensar em como seguir em frente. As contas acumulavam na mesa da cozinha, e a conta bancária estava quase zerada.
Caio, em sua crueldade calculada, havia bloqueado os cartões de crédito e reduzido a pensão a um valor quase simbólico. Ela sabia que não podia se dar ao luxo de desmoronar. Gabriel e Sofia dependiam dela. Todas as noites, ela orava em silêncio, pedindo forças. Deus, eu confiei no teu plano, sussurrava, olhando pela janela para as luzes da cidade. Mas agora, preciso de um sinal. Mostra-me que não estou sozinha. E foi em meio a essa tempestade que algo inesperado aconteceu. Era uma manhã cinzenta quando Maria Cecília, com Sofia no colo e Gabriel segurando sua mão, entrou no metrô. Estava a caminho de uma entrevista para um emprego como recepcionista em uma clínica odontológica. Vestia-se com simplicidade, mas o cuidado estava nos detalhes. Um vestido azul claro que comprará em uma liquidação, os cabelos presos em um coque e uma bolsa pequena onde carregava os currículos impressos. Enquanto lutava para se equilibrar no vagão lotado, um homem que estava sentado a algumas fileiras de distância levantou-se. Ele era alto, de aparência marcante, com cabelos castanhos cuidadosamente penteados e olhos de um azul que parecia iluminar até os cantos mais sombrios do metrô. Aqui, sente-se, disse ele, com uma voz profunda e gentil, oferecendo o lugar para ela. Maria Cecília hesitou, surpresa com a gentileza. Mas Sofia já estava inquieta em seus braços, então ela aceitou. Obrigada, disse, tentando ignorar o olhar penetrante do homem, que parecia estudá-la com um misto de curiosidade e empatia. Não tem de quê, respondeu ele, enquanto pegava uma pasta de couro que estava no chão. Os segundos seguintes foram preenchidos por um silêncio confortável. Gabriel, curioso, olhou para o homem e perguntou: Você é um super-herói? O desconhecido riu, um som caloroso que pareceu preencher o vagão inteiro. Não, garotão, mas eu gostaria de ser. Maria Cecília tentou sorrir, mas não pôde deixar de notar algo diferente nele. Não era apenas a aparência ou o jeito educado, havia uma aura que parecia transmitir segurança, como se ele fosse alguém enviado para estar ali naquele momento. Quando o trem chegou à estação, o homem fez algo que Maria Cecília jamais esperaria. Aqui está meu cartão. Caso precise de algo, qualquer coisa, ligue para mim, disse ele, entregando um pequeno pedaço de papel com um sorriso discreto. Ela olhou para o cartão, lendo o nome, Gabriel Montenegro, diretor executivo, Fundação Esperança. Ela guardou o cartão, ainda sem entender por que um completo estranho havia demonstrado tanto interesse. Mas, por algum motivo, sentiu um leve calor no peito, como se aquilo fosse o começo de algo importante. Nos dias seguintes, Maria Cecília continuou sua rotina. A entrevista na clínica odontológica não rendeu frutos, mas ela não desistiu. De noite, enquanto as crianças dormiam, ela pegava o cartão de Gabriel e ficava olhando para ele, ponderando se deveria ligar. Naquela noite, ao dobrar as roupas das crianças, sentiu uma certeza tomar conta de si. Pegou o celular, respirou fundo e digitou o número. Fundação Esperança, boa tarde, disse uma voz feminina ao atender. Boa tarde. Meu nome é Maria Cecília. Gostaria de falar com o Sr. Gabriel Montenegro, por favor. Depois de alguns segundos, a mesma voz profunda que ela ouvirá no metrô ecoou do outro lado da linha. Maria Cecília? Que surpresa! Como posso ajudar? Ela hesitou por um momento, mas então se permitiu ser honesta. Eu não sei por que estou ligando, mas acho que preciso de ajuda. Do outro lado da linha, Gabriel sorriu. E você fez bem em ligar. Que tal nos encontrarmos amanhã? Naquele momento, Maria Cecília não sabia exatamente o que estava para acontecer, mas sentiu, no fundo de sua alma, que uma nova história estava prestes a começar. O café em que Gabriel marcou o encontro ficava em um bairro tranquilo da cidade, em uma rua arborizada com calçadas impecavelmente limpas e vitrines de lojas que exibiam produtos sofisticados. Maria Cecília chegou alguns minutos antes, nervosa, com Sofia no colo e Gabriel segurando sua pequena mochila. Ela vestia o mesmo vestido azul da entrevista, agora lavado e bem passado, e tentou domar os cabelos em um coque desajeitado, mas digno. Gabriel Montenegro já estava lá, sentado a uma mesa próxima à janela. Ele vestia um terno cinza escuro de corte impecável e, apesar da aparência profissional, sua expressão era acolhedora, quase paternal. Ao vê-la entrar, levantou-se imediatamente, abrindo um sorriso caloroso que fez o coração de Maria Cecília acelerar.
Maria Cecília. É um prazer revê-la. Ele caminhou até ela e, antes que ela pudesse reagir, estendeu a mão para Gabrielzinho. E você deve ser o grande Gabriel. Posso apertar sua mão? O menino riu, tímido, mas estendeu a mãozinha, impressionado com a gentileza daquele homem que parecia saído de um conto de fadas. E essa é a princesinha Sofia. Continuou Gabriel, abaixando-se na altura da garotinha, que o observava com curiosidade. Sabe, eu conheço muitas princesas, mas nenhuma tão linda quanto você. Sofia, encantada, escondeu o rostinho no ombro da mãe, enquanto Maria Cecília se permitiu sorrir pela primeira vez em semanas. O encontro foi mais do que ela esperava. Gabriel pediu cappuccinos para os dois e um chocolate quente para as crianças, que vieram servidos em delicadas xícaras brancas com bordas douradas. Cada detalhe parecia pensado para acalmar sua alma cansada. Me conte sobre você, Maria, ele começou, com um tom de voz que parecia carregar o peso de um amigo de longa data, não de um estranho. Ela hesitou, olhando para as crianças, mas ele a interrompeu suavemente. Não se preocupe. Deixe que eu cuide deles por um momento. Para sua surpresa, Gabriel puxou de sua pasta uma caixinha de lápis de cor e um bloquinho de papel. Sofia e Gabrielzinho se animaram, sentando-se ao lado dele para desenhar. Era surreal ver como ele parecia genuinamente interessado no bem-estar deles, desenhando casinhas e flores ao lado das crianças, enquanto mantinham o ouvido atento a tudo que Maria tinha a dizer. Aos poucos, ela começou a falar. Contou sobre o casamento com Caio, a traição, a humilhação de ser despejada de sua própria casa. Falou sobre os dias em que passou chorando no apartamento abafado da sogra, sobre como as contas se acumulavam enquanto ela tentava manter a dignidade para os filhos. Eu só queria que meus filhos tivessem uma vida melhor, disse, com a voz embargada. Algo mais do que eu posso dar a eles agora. Gabriel ouviu cada palavra, sem interromper. Quando ela terminou, ele segurou sua mão suavemente, como se aquele gesto pudesse transmitir toda a força que ela precisava. Você é mais forte do que imagina, Maria, disse ele. E não está sozinha. Não mais. Nos dias que se seguiram, Gabriel cumpriu a promessa de ajudá-la. Ele a convidou para visitar a Fundação Esperança, uma organização que oferecia suporte para mães solteiras em situação de vulnerabilidade. A fundação possuía programas de capacitação profissional, creches gratuitas e até mesmo uma ala médica para atender as crianças. Maria Cecília ficou impressionada com a estrutura do lugar. Era limpo, organizado e repleto de pessoas dispostas a ajudar. Sofia e Gabrielzinho logo se enturmaram com outras crianças, enquanto Maria foi direcionada a um curso de administração básica. Quero que você se veja como eu a vejo, disse Gabriel, enquanto a guiava por um dos corredores da fundação. Uma mulher capaz, resiliente e cheia de potencial. Ela olhou para ele, tentando entender como um homem que mal a conhecia podia acreditar nela mais do que ela mesma acreditava. Mas não era só isso. Gabriel parecia estar em todos os detalhes. Ele passava na casa dela pela manhã para levar as crianças à creche, aparecia com uma sacola de compras cheia de frutas e legumes frescos, e até trouxe brinquedos novos para os pequenos. Sofia começou a chamá-lo de tio Gabi, e Gabrielzinho, que sempre fora mais reservado, passou a imitá-lo, dizendo que queria ser igual ao tio quando crescesse. Era como se, pela primeira vez, Maria Cecília pudesse respirar. Uma noite, depois de colocar as crianças para dormir, Maria e Gabriel estavam sentados no pequeno sofá do apartamento. Ele havia trazido uma garrafa de vinho, insistindo que ela precisava relaxar. Posso te perguntar algo? Disse ele, após alguns minutos de silêncio. Ela assentiu, curiosa. O que você mais desejava quando estava casada? A pergunta a pegou de surpresa. Ela olhou para o chão, sentindo a garganta apertar. Eu só queria ser vista. Sua voz era baixa, quase um sussurro. Caio nunca me via. Não como pessoa. Eu era uma conveniência para ele, alguém para cuidar da casa, dos filhos. E quando eu não servia mais, ele me descartou como se eu não tivesse valor. Gabriel franziu o senho, a mandíbula tensa. Ele não enxergou a mulher incrível que você é. Maria deu um sorriso triste, mas antes que pudesse responder, algo inesperado aconteceu. Uma batida forte na porta.
A batida na porta ecoava pelo apartamento pequeno, quebrando a calma que Maria havia começado a reconstruir. Ela olhou para Gabriel, que a observava com preocupação. Respirando fundo, abriu a porta. Caio estava ali, mais magro do que ela lembrava, mas com o mesmo olhar arrogante que tanto a ferira no passado. Ele parecia inquieto, com as mãos nos bolsos e o rosto marcado por um sorriso irônico. "O que você está fazendo aqui, Caio?" perguntou Maria, a voz firme, mas os olhos carregando um misto de surpresa e desconforto. Antes que ele pudesse responder, Gabriel se aproximou, parando ao lado de Maria, sua presença quase monumental. "Está tudo bem aqui?" perguntou Gabriel, em um tom educado, mas carregado de autoridade. Caio avaliou de cima a baixo, seu olhar denunciando o desagrado que sentia. "Quem é você?" ele perguntou, com a voz seca. "E o que está fazendo na casa da minha mulher?" Maria sentiu o sangue ferver. "Sua mulher?" Ela soltou uma risada amarga. "Você perdeu esse direito no dia em que me traiu e nos jogou na rua, Caio. Então, se veio para nos intimidar, pode ir embora agora." Caio levantou uma sobrancelha, parecendo se divertir com a determinação dela. "Vim buscar o que é meu", disse ele, apontando para a sala, onde estavam algumas caixas com pertences das crianças. "Não me diga que deixou que esse aí ocupasse o meu lugar." Maria deu um passo à frente, interrompendo qualquer resposta que Gabriel pudesse dar. "Você nunca teve um lugar aqui, Caio. E se acha que vou deixar você bagunçar a vida dos meus filhos novamente, está muito enganado." O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Gabriel observava a cena, claramente tentando entender o que Caio realmente queria. "Acho que é melhor você ir embora", disse Gabriel, calmamente, mas com um tom firme. "Não há nada para você aqui." Caio lançou um olhar fulminante para ele, mas recuou um passo, talvez sentindo que não tinha mais o controle da situação. "Isso não acabou, Maria." "Eu vou voltar", disse ele, antes de se virar e descer as escadas. A porta se fechou, e Maria encostou-se nela, sentindo o peso da tensão finalmente escapar em forma de lágrimas silenciosas. Gabriel colocou a mão em seu ombro, hesitante. "Está tudo bem?" Ela assentiu, enxugando as lágrimas rapidamente. "Desculpe. Não queria que você visse isso." "Não tenho que desculpar", disse ele, com uma voz que transmitia uma tranquilidade acolhedora. "Você não precisa enfrentar isso sozinha." Capítulo 15. Confissões à luz da lua. Mais tarde, depois de colocar as crianças para dormir, Maria e Gabriel se sentaram na pequena varanda do apartamento. As luzes da cidade piscavam ao longe, e o silêncio entre eles era preenchido apenas pelo som distante do trânsito. "Ele ainda mexe com você?" perguntou Gabriel, quebrando o silêncio. Maria balançou a cabeça lentamente. "Não é isso. Não o amo mais, se é isso que está pensando." Ela olhou para as mãos, brincando nervosamente com os dedos. "Mas ver o Caio. Ele me lembra de quem eu fui. E do quanto deixei que ele me destruísse." Gabriel segurou a mão dela, interrompendo o movimento nervoso. "Maria, você não é mais aquela pessoa. Ele não tem poder sobre você agora." Ela respirou fundo, encarando-o. "Você não entende, Gabriel. Durante anos, eu pensei que merecia tudo o que ele me fazia. A indiferença, as traições, os gritos. Achei que era culpa minha por não ser suficiente." Gabriel franziu o senho, sua expressão carregada de indignação. "Você nunca mereceu isso, Maria. Nem por um segundo." Ela desviou o olhar, mas ele continuou. "Eu vejo você, Maria. Eu vejo a mulher forte que você é. A mãe incrível. E, acima de tudo, vejo alguém que merece muito mais do que o Caio te deu." As palavras dele a tocaram profundamente, como se ele tivesse lido cada uma das feridas que ela mantinha escondidas. "Obrigada", sussurrou ela, segurando as lágrimas. Capítulo 16. A reviravolta. Na manhã seguinte, Maria acordou com o som de risadas na sala. Levantou-se e encontrou Gabrielzinho e Sofia brincando com Gabriel, que estava no chão, ajudando-os a montar um quebra-cabeça. A cena era tão natural, tão cheia de ternura, que Maria sentiu o peito se aquecer. Por um momento,
Pensou que aquilo parecia um vislumbre da família que sempre desejou. Mas antes que pudesse se entregar àquela sensação, uma mensagem no celular chamou sua atenção. Era de um número desconhecido. Maria, precisamos conversar. É urgente. Ela sentiu um arrepio percorrer a espinha. Mais tarde, enquanto Gabriel ajudava as crianças com as mochilas para a creche, Maria ligou de volta para o número. Alô? Quem está falando? A voz do outro lado da linha era grave e carregada de tensão. Maria, meu nome é Ricardo. Sou advogado, e represento alguém que você conhece bem. Preciso que você venha ao meu escritório. É sobre os direitos das crianças. Maria sentiu o mundo girar. Que direitos? O que está acontecendo? Prefiro explicar pessoalmente. Mas adianto que isso pode mudar tudo. Ela desligou, o coração acelerado. Olhou para Gabriel, que agora segurava Sofia no colo, brincando com seu cabelo. Tudo bem? Ele perguntou, percebendo sua expressão. Maria forçou um sorriso, mas sabia que algo estava prestes a acontecer. Algo que, de alguma forma, colocaria tudo o que ela havia conquistado em jogo. Espaço em aberto. O telefone ainda estava em sua mão quando ela se aproximou da janela, observando Gabriel interagir com as crianças como se fosse um pai. Ela sabia que precisava enfrentar o que estava por vir, mas, pela primeira vez em muito tempo, sentia que não estava completamente sozinha. E, ao mesmo tempo, uma dúvida crescia em seu peito. Por que aquele advogado parecia tão interessado em sua vida? E, mais importante, o que Caio tinha a ver com isso? A próxima decisão de Maria poderia mudar sua vida para sempre.